Estávamos comentando passagens talmúdicas dos nossos sábios a respeito de memória, lembrança do estudo e esquecimento. Quanto a pessoa deve ser cuidadosa em lembrar-se daquilo que aprende no seu estudo de Torá, e quanto ela deve cuidar de não omitir, de não esquecer. Por isso, a pessoa deve recordar, recapitular, memorizar o seu estudo. Ainda na Ética dos Pais, na Mishnah, em Pirkei Avot, capítulo 2, nessa Mishnah Het, Mishnah 8, os nossos sábios definem como uma grande virtude, uma grande qualidade, aquela pessoa, assim eles tomam como exemplo, um sábio que ele personificava essa característica, que ele era chamado, era considerado como Bor Sud, She'eino me'abed tipá, um poço, como um poço de água, um reservatório de água, que não deixa escapar sequer uma gota, como um poço que está bem impermeabilizado, né, com cal, com o que for, com o que faziam naquela época, mas enfim, um poço d'água, um reservatório de água, tão bem cuidado, tão bem hermeticamente impermeabilizado, que ele não deixa escapar nenhuma gota. E assim elogiavam os nossos sábios, aqueles discípulos, aqueles alunos que aprendiam Torá, porque tem aquele que às vezes aprende bastante, ou aprende rapidamente, mas ele também esquece, ou ele perde boa parte daquilo que ele aprendeu. Mas existem aqueles que aquilo que aprendem eles retêm, eles guardam, eles seguram dentro de si e não deixam escapar, não perdem sequer uma gota de todo esse aprendizado. Então se fala que essa é uma qualidade muito especial e eles elogiavam e louvavam os discípulos que têm essa característica de saber reter e manter todo o aprendizado dentro de si. Talmud nos diz também no Tratado Sanhedrin 99a, Kol halomed Torah veino choser alea, todo aquele que estuda a Torá e não recapitula, e não volta e retoma o estudo, o mesmo estudo que já fez, não repete com o intuito de gravar e de memorizar na sua mente, Domela Adam, ele se assemelha a uma pessoa shezorea veino kotzer, que semeia, mas não colhe. Essa pessoa está estudando Torá, está aprendendo Torá. Mas se ele depois vai se esquecendo de tudo aquilo que ele aprendeu, então, dizem os sábios, ele se assemelha a alguém que está tendo trabalho. Talvez ele arou, cultivou a terra, semeou, lançou sementes. Lançou sementes significa que ele estudou, se deu ao trabalho de estudar e de aprender. Mas uma vez que ele não recapitulou, é aquele que semeia, mas não vai ter colheita, não está colhendo nada. Por quê? Porque aquilo que ele aprende desaparece, já que ele não recapitula, ele acaba esquecendo. Mais do que isso, eles usam a expressão Kol halomed Torah umeshakha, todo aquele que estuda a Torá e se esquece do que estudou, do que aprendeu, Domeh leisha sheyoledet umekaberet. Deus nos livre, ele se assemelha a uma mulher, uma parturiente, uma mulher que dá à luz, mas depois o filho não nasce vivo. Então, ela atravessou uma gravidez, ela teve um filho, mas deu à luz, mas sem vida. Assim também, eles falam, a isso se assemelha àquele que está estudando Torá, mas não está retendo o estudo, não está recordando, recapitulando com o objetivo de manter o ensinamento da Torá dentro de si. Aqui nós vemos de tudo isso a grande importância, não só do estudo da Torá, mas de se lembrar, de memorizar, de gravar aquilo que a pessoa está estudando. E nesse sentido encontramos uma citação no Talmud Yerushalmi, Talmud de Jerusalém, Tratado Brachot, capítulo 5, Alachá 1, Asover Talmudó lo bimherá umeshakiach. Quando nós falamos de memorizar, a pessoa pode pensar, bom, então
E alguns até aplicam isso na prática. Eu vou decorar, vou estudar de cor, vou decorar para memorizar. Mas os nossos sábios dizem, aquele que entende bem aquilo que está estudando e aprendendo, ou seja, a pessoa estuda não só de forma superficial, não só por cima, mas se aprofunda e entende bem o sentido das leis, das halachot, do versículo, da interpretação, etc., daquilo que ela está estudando, uma vez que a pessoa entende e absorve bem no seu intelecto, então não é com facilidade que ele se esquece. Ou seja, no momento que a pessoa entendeu, se aprofundou, se identificou com a ideia, aquilo naturalmente fica mais gravado na sua memória, aquilo fica dentro da sua mente e não é com facilidade que ele vai se esquecer.